Você sabe o que é terrorismo? A razão da minha pergunta é simples. É porque, há alguns dias atrás, a Quest fez uma pesquisa com cerca de 1.500 moradores do Rio, na qual ela perguntou se eles eram a favor ou contra o enquadramento das organizações do crime organizado como organizações terroristas. E o resultado é esse que está aqui ao lado. Ou seja, 72% dos entrevistados responderam que sim, que são a favor dessa mudança na lei, porque é disso que se trata. Essa pesquisa e essa pergunta em particular me chamaram bastante atenção e por essa razão, eu que já estudo esse tema há algumas décadas, achei interessante produzir esse e alguns outros vídeos que ajudem os interessados e o público em geral a conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes de prosseguir, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Souza, eu sou um tenente-coronel veterano do Exército, sou mestre em operações militares, sou mestre em relações internacionais pela Universidade de São Paulo e, ao longo dos últimos 35 anos, dentre outras funções, eu fui observador militar das Nações Unidas e lidei, portanto, direta e indiretamente com temas relacionados à defesa e à segurança. Aos colegas internacionalistas, eu devo dizer que, embora eu reconheça a importância e o valor de todas as escolas e correntes de pensamento, a minha perspectiva é fundamentalmente realista, o que, aliás, vai ficar bastante evidente aqui nessa nossa conversa. E nesse vídeo eu quero falar com você fundamentalmente sobre o que é o terrorismo. E para isso, eu tracei 3 objetivos que eu acho que são muito importantes para essa nossa conversa. Em primeiro lugar, é importante a gente conhecer as definições do termo que são empregadas mundo afora. Em segundo lugar, a gente precisa entender como o Brasil enxerga o terrorismo, pelo menos sob a ótica legal. E em terceiro lugar, é importante compreender que terrorismo é um termo, é um conceito em permanente disputa. O que é isso, Alexandre? O que você quer dizer com isso? A gente vai chegar nesse ponto já já. E para alcançar esses objetivos, eu vou seguir com você essa sequência. Vamos falar dos elementos característicos, depois eu vou apresentar para você algumas definições de terrorismo que são utilizadas em outros países e instituições internacionais e vou trazer para você também algumas referências acadêmicas. E para falar sobre o que é o terrorismo, particularmente o terrorismo contemporâneo, não tem como a gente não mencionar esse que é um marco histórico não somente para os Estados Unidos, mas internacionalmente. O que aconteceu em 11 de setembro de 2001 alterou profundamente a política externa norte-americana e impactou todos os demais países. Nesse vídeo, a gente não vai falar detalhadamente sobre o episódio do 11 de setembro, mas vamos mencionar algumas das medidas, algumas das consequências desse ato que reverberam ainda nos dias de hoje. E antes da gente prosseguir, eu deixei esse slide em branco justamente para perguntar para você: quando o assunto é terrorismo, quais são as 3 palavras ou expressões que, na sua opinião, melhor definem esse termo? Escreve aqui nos comentários. Escreveu? Vamos em frente então. E para falar sobre terrorismo, eu poderia iniciar trazendo dezenas, centenas de casos históricos em que o terrorismo foi utilizado para fins específicos. No entanto, como o nosso objetivo aqui é falar sobre o conceito de terrorismo, eu vou começar a partir da própria palavra e lembrar que terrorismo vem de terror. E aqui já vem um primeiro ponto que eu quero separar com você, eu quero distinguir, mostrar a diferença entre terror e medo. Porque o medo é uma emoção natural, a gente sente medo diante de um risco, a gente sente medo diante de uma ameaça, a gente, via de regra, consegue enxergar a razão, né, o motivo do medo. Né? E o medo ele é fundamentalmente individual. O terror, não exatamente. O terror, em primeiro lugar, ele tem um caráter coletivo, ele é muito mais intenso do que o medo. O medo ele é uma emoção controlável, né? Você pode ter medo de alguma coisa, mas você consegue se controlar. O terror, ele paralisa. E uma outra diferença é que o medo, ele protege,
né? Enquanto que o terror ele desorganiza. Ou seja, é um estado emocional que se abate não sobre uma pessoa, mas sobre um grupo, sobre uma coletividade. E esse estado emocional ele é alcançado a partir de um ato de violência. E esse ato de violência ele tem vítimas, né? Ele alcança vítimas, normalmente vítimas aleatórias ou símbolos também, né? Mas essas vítimas não são, no caso do terrorismo, essas vítimas não são o alvo, porque o alvo do terrorismo em si é a audiência, são os espectadores, são as pessoas que vão assistir, que vão ver, que vão ouvir falar sobre aquilo, né? E essa violência e esse terror, né, estabelecido, eles têm como propósito um objetivo político. Repara que não é um objetivo econômico, é um objetivo político. A mudança de um regime, a queda de um governo. E é exatamente por isso que, além desses elementos fundamentais, violência, o estabelecimento de terror e um objetivo político, além dessas características fundamentais, o fenômeno também é caracterizado pelo aspecto da segurança nacional e da assimetria. Segurança nacional justamente porque tem um propósito, uma finalidade política. Então, por conta disso, quem trata do assunto terrorismo são, via de regra, as polícias nacionais, né? Polícia Federal, o FBI nos Estados Unidos, a CIA, enfim, são agências de mais alto nível dentro dos países. O segundo aspecto, a segunda característica, além dos elementos fundamentais, é a assimetria. Então, o terrorismo ele é tido, em boa medida, como a arma, né, do fraco contra o forte. Então, há uma diferença muito grande, né? É uma assimetria. Muito bem, e esses elementos aí reunidos, eles poderiam ser sintetizados em uma definição, que seria assim: o terrorismo é o uso planejado da violência e do terror para espalhar medo e influenciar pessoas e governos, atingindo civis como parte de uma estratégia com fins políticos. Tá? E para fundamentar isso que eu estou apresentando para você, eu quero trazer uma pesquisa que foi realizada em 1984 pelo pesquisador, professor Alex Schmid, que, dentre outras funções, ele foi diretor de prevenção ao terrorismo no Escritório das Nações Unidas, além de ser um pesquisador do Centro Internacional de Contra-Terrorismo. Então, nessa pesquisa, o professor Schmid ele ouviu especialistas de diversos países. Ele perguntou para os especialistas quais eram, na percepção, na avaliação deles, os principais elementos que caracterizavam o fenômeno terrorismo. E a resposta consolidada deu origem a essa lista com 22 elementos. E aí eu destaco para você os 3 elementos fundamentais, que são a violência, o medo ou terror e o uso político. Então, esses 3 elementos eles estão postos, eles estão colocados aí. Bom, e agora que você já conhece as principais características do terrorismo atribuídas por especialistas na área, você deve estar imaginando que a definição do fenômeno ela é consensual e que é só uma questão de colocar no papel, certo? Infelizmente não é bem assim. Porque se por um lado a violência e o terror não geram tanta dúvida quanto a definição, por outro lado, os objetivos políticos variam completamente. E para te provar isso, eu quero convidar você a dar uma olhada em algumas definições de terrorismo que são usadas por agências, por países e até mesmo definidas por acadêmicos. Vamos dar uma olhada? FBI. Atos violentos e criminosos cometidos por indivíduos e ou grupos inspirados por ou associados a organizações ou nações terroristas estrangeiras designadas, patrocinadas pelo Estado. E aí aqui vale destacar 2 aspectos. O primeiro é
o Estado. Esse Estado a que a definição se refere é um Estado estrangeiro. E, com relação à designação, quem designa? Quem designa é o governo estadunidense, certo? E aqui, essa é a primeira definição de terrorismo do FBI, porque o FBI tem duas. Essa definição é a definição de terrorismo internacional e agora vamos ver a definição de terrorismo doméstico. Sim, eles têm duas definições, né? Uma para ser aplicada dentro do território estadunidense e a outra para fora. Vamos ver a do doméstico. Então, atos violentos e criminosos cometidos por indivíduos e ou grupos para promover objetivos ideológicos decorrentes de influências internas, como as de natureza política, religiosa, social, racial ou ambiental. Essa é a definição de terrorismo doméstico adotada pelo FBI, tá certo? Então, duas definições, uma mesma agência. Vamos ver mais uma? CIA. Violência premeditada, motivada politicamente, perpetrada contra alvos não combatentes por grupos subnacionais ou agentes clandestinos. Então, duas agências, três definições diferentes. E se nós fôssemos observar outras agências, outras instituições, mesmo dos Estados Unidos, encontraríamos outras definições. Merece destaque o USA Patriot Act. Esse é um conjunto de medidas decorrente do episódio do 11 de setembro, e o propósito desse ato é exatamente reforçar a segurança nacional e ampliar os poderes de investigação contra o terrorismo. Dentre as medidas que são contempladas por esse ato estão a vigilância ampliada, vigilância para interceptar telefonemas, e-mails, comunicações de uma forma geral, o monitoramento financeiro, integração entre agências e alterações legais. Por exemplo, houve mudanças na lei de privacidade das comunicações, lei de vigilância, etc. Tá? E não é só isso. Esse Patriot Act tem também um alcance internacional. Então tem efeitos extraterritoriais sobre bancos e empresas que operam em dólar, permite a cooperação internacional, sim, em investigações ligadas ao terrorismo, não autoriza intervenções diretas em outros países, mas pode, sem dúvida nenhuma, gerar pressões econômicas e pressões diplomáticas. Interpol. Terrorismo para a Interpol abrange uma gama de ameaças complexas, incluindo o terrorismo organizado em zonas de conflito, combatentes estrangeiros, indivíduos radicalizados, os lobos solitários, e ataques com materiais químicos, biológicos, radiológicos, nucleares e explosivos. ONU. Bom, se existe uma instituição que, a priori, deveria, digamos, definir globalmente o conceito de terrorismo, essa instituição seria a ONU, né? Justamente por reunir mais de 190 Estados-membros, né? Entretanto, não é assim que acontece, né? E como é que a ONU faz, então? Ela tem uma abordagem particularizada, né? Ela é pragmática em cima de determinados temas. Então, por exemplo, sequestro de aeronaves, ataques a diplomatas. Então, para cada tipo de crime, né, desses, é gerado um ato, existe um ato específico e os Estados-membros, né, eles adotam esses protocolos, essas convenções, né? Existe naturalmente uma obrigação de cooperação entre os Estados. Agora, com relação à definição, né, não há a imposição de uma definição única para todos os países. O que há de mais próximo disso é essa definição de 2004, que foi estabelecida pelo Conselho de Segurança, que diz o seguinte: atos criminosos, incluindo contra civis, cometidos com a intenção de causar morte ou ferimentos corporais graves ou tomar reféns, com o propósito de provocar um estado de terror no público em geral, em um grupo de pessoas ou em indivíduos, ou de compelir um governo ou uma organização internacional a realizar ou abster-se de realizar qualquer ato, constituem atos de terrorismo.
quando definidos como crimes em convenções internacionais e nas legislações nacionais. Ou seja, ele amarra, né, a definição ao, digamos, ao endosso, né, a definição, de fato, na legislação de cada país. Tá? Essa é digamos assim, a definição mais próxima que a ONU possui. Em que pese que a ONU possui um escritório de contra-terrorismo dentro da sua estrutura. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora na União Europeia. Então, a União Europeia, ela define o seguinte: os atos que pela sua natureza ou contexto possam causar sérios danos a um país ou a uma organização internacional, quando cometidos com o propósito de intimidar gravemente uma população, constranger indevidamente os poderes públicos ou uma organização internacional a praticar ou a abster-se de praticar qualquer ato, ou desestabilizar gravemente ou destruir as estruturas fundamentais, políticas, constitucionais, econômicas ou sociais de um país ou de uma organização internacional. Vamos dar uma olhadinha agora na Liga Árabe. A Liga Árabe diz o seguinte: qualquer ato ou ameaça de violência, quaisquer que sejam seus motivos ou propósitos, cometido para promover ou avançar uma causa criminal, individual ou coletiva, causando terror entre as pessoas, colocando em risco suas vidas, liberdade ou segurança, ou causando dano ao meio ambiente, aos bens públicos ou privados, à ocupação ou à posse desses bens, ou com o propósito de tomar posse deles, ou ainda visando comprometer um recurso natural. E aqui merece destaque essas expressões meio ambiente, recurso natural, afinal de contas estamos falando, né, dos países ou do conjunto dos países que detêm as maiores reservas de petróleo. Né? Então veja, essas são algumas definições, né, de instituições. Vamos dar uma olhadinha agora em países. Vamos ver a definição que a Rússia adota. Terrorismo é a ideologia de violência e a prática de influenciar a tomada de decisões por órgãos do Estado, autoridades locais ou organizações internacionais associadas à intimidação da população e ou outras formas de ações violentas ilícitas. Vamos dar uma olhada agora na Alemanha. Terrorismo é a luta permanentemente conduzida por objetivos políticos, os quais se busca alcançar com ataques contra a vida e a propriedade de outras pessoas, preferentemente recorrendo-se a crimes graves ou por meio de atos de violência que sirvam para perpetrar o terror. E você está observando que, de um modo geral, aqueles três elementos que a gente falou, a violência, o terror, né, associado, portanto, a um grupo de pessoas, a uma coletividade, e o objetivo político, ele aparece na maioria das definições, não é isso? Vamos ver mais uma, definição da Espanha. Um tipo de crime agravado pelas intenções políticas. O terrorismo tem por objetivo subverter a ordem constitucional ou alterar significativamente a ordem pública. Agora, vamos dar uma olhada em algumas definições de acadêmicos. Então aqui a definição da professora Martha Crenshaw, ela que é americana e professora da Stanford. O terrorismo é uma forma de violência política premeditada e planejada, perpetrada por grupos organizados ou indivíduos para comunicar uma mensagem e influenciar um público mais amplo que o alvo imediato. Okay? Mais uma. Agora de Bruce Hoffman, ele que é britânico, mas dá aula também nos Estados Unidos. O terrorismo é o uso deliberado de violência ou da ameaça de violência para alcançar objetivos políticos, religiosos ou ideológicos por meio do medo, coerção ou intimidação. John Arkla, professor de estratégia e defesa na Escola Naval e consultor no Departamento de Defesa norte-americano. Diz ele: o terrorismo é a guerra em rede, o uso de pequenas células interconectadas para infligir dano estratégico explorando a vulnerabilidade de sistemas abertos e interdependentes. Bom, o que nós vimos até agora foi uma série de definições, né, de instituições estrangeiras, de países e agora também de pesquisadores e acadêmicos estrangeiros. Vou mostrar agora uma definição que é nossa, aqui, do Brasil, né? Essa definição, ela está na minha dissertação de mestrado e ela foi elaborada a partir
de uma pesquisa que eu realizei com cerca de 1.500 respondentes. E a construção dessa definição foi feita exatamente em cima das palavras-chave apontadas por cada um dos respondentes. Então a definição ficou assim: terrorismo é violência física ou psicológica motivada por objetivos políticos, fanatismo e ou extremismo religioso, com o propósito de causar intimidação, medo ou incerteza em vítimas aleatoriamente escolhidas por indivíduos isolados e ou grupos não estatais no curso de uma ação tática. O uso das redes sociais favorece a clandestinidade, serve como plataforma de propaganda e está no centro do planejamento e da estratégia do terrorismo contemporâneo. Vale dizer sobre essa pesquisa e a definição que elas foram elaboradas em 2016, portanto naquele momento que eu comentei com você, em que o terrorismo estava muito em evidência, né? E naturalmente esse assunto estava na mídia. Então isso, em certa medida, influenciou a percepção, né, dos respondentes e, em consequência, a definição que está colocada aí, tá certo? Além disso, para a construção da pesquisa e dessa definição, eu me vali do questionário elaborado pelo professor Alex Schmidt, esse que eu comentei no início, né, da nossa conversa, que fez essa pesquisa em 1984, e inspirado na pesquisa que ele fez, eu atualizei, fiz uma versão, né, inspirada na dele, em 2016. Né, e esses então foram os elementos que surgiram, né, das respostas aqui no Brasil, né, particularmente em São Paulo, das quais destacam-se esses 4 elementos. Né? A violência, o uso político e o medo, o terror, e, além desses, o fanatismo ou extremismo religioso. Certo? Então, isso mostra, em boa medida, que os elementos fundamentais do fenômeno, eles se mantêm, ainda que na mudança, né, na transição dos períodos, né, dos contextos, surjam outros elementos, mas essa composição de violência, terror e objetivo político, ela é, em boa medida, uma constante desse fenômeno. E depois de ver tantos conceitos, tantas definições diferentes, a priori, sobre o mesmo fenômeno, você deve estar se perguntando, tá, mas como é que se lida com isso, como é que se resolve esse problema? E a resposta mais objetiva que a gente tem chama-se lei. A lei brasileira, soberana, tratando desse tipo de crime, é o ponto de partida que nós temos sempre que levar em consideração. Então, vamos conhecer a lei brasileira. E a lei brasileira de antiterrorismo, ela data exatamente de 2016, período que, como eu comentei com você, o terrorismo estava em grande evidência. Né? E a lei brasileira, 13.260, ela define o terrorismo nos seguintes termos. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razão de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. São atos de terrorismo usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. São atos de terrorismo sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás, e instituições bancárias e sua rede de atendimento.
São atos de terrorismo, atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa, e ele define a pena reclusão de 12 a 30 anos. E diz ainda, o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Bom, se você não conhecia, agora você conhece a Lei Antiterrorismo do Brasil, e você deve ter reparado que, ao mesmo tempo que ela traz elementos que não figuram em outras definições, ela deixa de fora um elemento, que é a questão política, que é fundamental e que figura na grande maioria das definições, né? Sem dúvida nenhuma, essa lei ela merece uma revisão, mas é importante dizer que até 2016 nós não tínhamos, né, um instrumento legal voltado para esse fim. Então essa é a lei que nós temos hoje. E de volta à pesquisa do IPEA, na qual 72% dos entrevistados declararam que são a favor de um reenquadramento, de uma mudança na lei, classificando crime organizado como terrorismo, eu lembro que em 2011 o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas fez uma pesquisa de cunho nacional, e nessa pesquisa ficou evidente que o crime organizado é a maior ameaça percebida pela população brasileira. Eu, inspirado nessa pesquisa do IPEA, eu fiz uma pesquisa similar em 2016, e o resultado obtido foi esse que está aí. 80% dos respondentes disseram que a principal ameaça percebida é a violência urbana, é o crime organizado. Bom, e se você chegou até aqui, em primeiro lugar eu quero te dar os parabéns. Esse não é um tema simples, esse não é um tema fácil, e se você chegou até aqui é porque você realmente se interessa por esse assunto, e quero então te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado toda vez que eu publicar conteúdos novos. Ao mesmo tempo, manda esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que se interessa por esse assunto também. Bom, e nesse vídeo você aprendeu que existem muitas definições de terrorismo, a única coisa que não existe é um consenso sobre a definição desse termo. Você aprendeu também que o terrorismo é um termo com fortíssima conotação política e que justamente por isso é um termo que permanece em disputa. E você aprendeu que o terrorismo envolve segurança nacional. O uso desse termo tem implicações legais, tem implicações políticas, econômicas, sociais e geopolíticas. É uma palavra que tem que ser usada com muita atenção, com muito cuidado, com muita responsabilidade e pelos órgãos, pelos setores competentes para isso. No próximo vídeo eu quero falar com você sobre terrorismo e crime organizado. E claro, se você tiver alguma sugestão de assunto ou de tema, deixa nos comentários. A sua sugestão vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.